nádegas. Não tem rumo, eu não fiz a prova ainda. Você não entendeu? Eu estou pensando em fazer uma coisa diferente dessa vez, para ver se ainda dou mais ajuda. Ajuda para pouco. Não sei. Não devia nem estar falando essas coisas. Né? Estou pensando seriamente em vocês me darem as sugestões das questões da prova. Pode ser, se vocês quiserem. Agora, são 4 cabeças pensando, são 2 cabeças pensando para uma prova só. Então, lógico que o gráfico... Porque a ideia de uma prova em grupo... Qual é a ideia de uma prova em grupo? É que vocês discutam para resolver uma questão. Suspeita-se que os 4 estão sabendo do assunto. Então, ela geralmente tem um nível mais alto. Qual a probabilidade? 70%. Eu esperava que fosse 100. Afinal, todos tivessem estudado para a prova. Tem que dificultar. Que pegar qual foi a pegar dificuldade? Aí não tem perigo. Aí não tem perigo. Meu objetivo é Pronto, então eu tenho uma proposta. Descreva tudo que você sabe de endócrino. Poxa. Eu vou demorar para corrigir. Mas aí pelo menos... Senhores, se ninguém tem nada, vão ficar só enchendo miolo de pote. Se vão ficar só enchendo miolo de pote, vamos falar sobre algo produtivo, né? Senhores, o coração ele funciona de forma autônoma, como vocês já sabem. Se eu pegar e arrancar do peito do pré-leão o coração dele, é fato que o coração dele vai continuar batendo, vai continuar fazendo o que ele fazia antes. As contrações e relaxamentos, mesmo que na minha mão. Certo? O que faz com que esse coração tenha essa autonomia? Para começar a brincadeira, vamos relembrar de um gráficozinho que já fizemos várias vezes. Aqui eu teria volume, isso aqui eu teria tempo. O que acontecia nas células lá quando a gente viu? Ela teria um potencial de repouso, despolarização, repolarização e volta para o repouso. Tranquilo? O que acontece com as células do coração? Primeiro, elas dificilmente têm esse repouso bastante definido. Por quê? Porque tem um detalhe muito interessante que é, ela faz a despolarização. Ela vai fazer a repolarização, mas tem um detalhe. No momento que ela começa a repolarizar, abrem-se canais de cálcio nas células cardíacas. Quando eu digo nas células cardíacas, não estou falando só nas células musculares, e sim nas células condutoras também. O que faz com que, se o cálcio entra, você tem um certo platô. Lembra que a repolarização é a saída de carga positiva de dentro da célula. Se na hora que ele está repolarizando, você entra com carga positiva, ele tende a formar um platô. Que essa caída da voltagem seja mais lenta. Isso é um platô. Beleza? Então, depois que ocorre o fechamento desses canais de cálcio, ele despenca novamente. Então, a repolarização ela é feita em 2 etapas.
ou até 3, né, se a gente considerar, que tem uma rápida e uma lenta. Boa. O outro detalhe dos cardiomiócitos e das células condutoras do coração é que, enquanto estão fazendo a repolarização, alguns canais de sódio já vão se abrindo novamente. Lembra daquela história da refratariedade da célula? Período refratário absoluto, período refratário relativo. Aqui acontece que o sódio ele começa a entrar antes do normal. Então, se ele já começa a entrar antes de você chegar até lá embaixo no repouso e manter esse repouso, você já tem uma nova repolarização porque os canais de sódio já estão se abrindo novamente. Ou seja, quando a gente olha para as células cardíacas, como é que vai ficar a brincadeira? Já acontece uma nova despolarização. Como é que vai ficar a brincadeira? Você tem a despolarização, repolarização, platô e novamente. O potássio segue o mesmo padrãozinho que ele seguia. Ele está presente dentro da célula, aqui abrem-se os canais de potássio, começa a sair. É tanto que dá essa quedazinha primária. Só que nesse ponto abrem-se canais de cálcio também. Só que o cálcio entra. Então ele dá uma equilibrada e depois volta a cair. Quando ele está caindo, já vão abrindo os canais de sódio, ou seja, o sódio já vai entrando novamente, o que faz com que ele já despolarize de novo. Na repolarização tem saída de sódio por conta da bomba de sódio e potássio. Saiu sódio, 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 tá descendo, saiu sódio, tá descendo, saiu sódio, saiu sódio, mas aqui já abre os canais de sódio de novo. Ele já volta a despolarizar. Entenderam? Do ambiente, sim, do intestino. Senhores, se vocês notarem o que está acontecendo aqui, ele não para no repouso. Ele não fica no repouso como as outras células. Ele já vai abrindo os canais de sódio, já tem novamente uma despolarização automática, sem precisar o sistema nervoso estar influenciando. Conseguiram me entender? E é exatamente essa abertura precoce dos canais de sódio que causam esse desnívelzinho. Já vai entrando sódio, já vai entrando sódio e despolariza. Vê que ele não mantém reto como seria nas outras células, né? Nas outras células você teria reto, 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 despolariza, vem, isso aqui. Na célula cardíaca, isso aqui já vai fazendo assim, ó. Entendido? Senhores, acabaram de descobrir o porquê do nome marca-passo. Isso aqui é o efeito marca-passo. Ele não mantém o potencial de repouso. Ele já vai chegando e, como vai entrando sódio, já entra de novo. Isso é o efeito marca-passo. Entenderam? Por isso que o coração... Ah, eu botei aqui em cima. O coração do Prelian ainda hoje está pulsando aqui, ó. Porque as próprias células não precisam do estímulo nervoso para elas repolarizarem, despolarizarem. Entendido? Certo, senhores? Mas olha que bonito, olha que bonito, olha que bonito. Presta atenção. Não desenha um mouse ainda não. Não desenha um mouse ainda não. Senhores, o coração tem um detalhe bonito aí, né? Existe um sistema de condução. A gente entendeu o porquê dele ser autônomo, dele ter esse efeito marca-passo. Mas esse efeito ele está presente em principalmente 4 estruturas do coração. 4 estruturas do coração, que a gente considera como as estruturas elétricas do coração. São elas o nó sino atrial, nó átrio ventricular, o feixe de His
Subendocárdio, que na verdade são conhecidas como fibras de Purkinje. Tudo bem? Isso aqui são as partes elétricas. Senhores, aquele efeito marca-passozinho está presente nessas estruturas. Naturalmente nessas estruturas. Só que tem um detalhe. Com algumas, lógico, algumas variações, mas o nó sinoatrial, como é que ele fica? Ele fica assim, ó. Tan, tan, tan. Vê que tem um efeito marca-passo ali. Se você for para o nó atrioventricular, ele vai fazer mais ou menos assim, ó. Tan, tan, tan. Qual é o mais frequente dos dois? O nó atrioventricular, o nó sinoatrial, correto? Se isso aqui é ao mesmo tempo, observa que aqui eu tive praticamente 3 impulsos, enquanto que aqui 2. Entenderam? E a tendência é que mais ou menos isso vá acontecendo até chegar nas fibras de Purkinje, que quase não tem o platô. Ele já sobe e já desce normalmente. Senhores, mas olha que bonito, olha que detalhe. Perceberam que dentre os dois, esse aqui é mais frequente? É bem mais frequente, mais rápido? Então, é ele... Pois é, você falou frequente, eu falei, como se fosse mais dizer na frequência tardia? Foi mais rápido. Qual que mantém, o que tem maior número de impulsos em menor tempo? E no mesmo tempo? O nó sinoatrial. Ou seja, se você prestar atenção, é ele quem vai comandar os outros. É ele quem vai marcar o passo dos outros. Ele é o maestro. Cada vez que eu despolarizo, eu mando um impulso para frente. Só que tem um detalhe. E se eu parar? Qual vai ser o mais frequente dos outros? Então é ele quem vai fazer o marca-passo agora. Opa, se esse aqui falhou, agora esse aqui que está, vejam que ele tem uma diferença agora nesse ritmo. Não está mais o ritmo que deveria estar. Ficou claro isso? É aí que a gente tem a hora de colocar o marca-passo para fazer a função do sinoatrial. Olha, só com o átrio ventricular, não. Por que não? Porque senão você não teria a contração atrial. Entendeu? Pode ser que você sobreviva se tiver volta e meia tendo um probleminha no sino atrial. Pode até ser que sim. É por isso que a gente fala em bloqueio atrioventricular, que existem vários graus. E o primeiro grau, que é uma leve arritmia, é tranquilo, o indivíduo sobrevive sem muito problema. Agora, lá para o terceiro grau, você precisa do marca-passo artificial, porque senão você não consegue fazer a contração dos átrios. Presta atenção que bonito. Se a ideia do coração é que ele propulsione o sangue, ele precisa seguir uma sequência. Essa sequência a gente vai já mostrar com o elétron, mostra essa sequência, mas pensa comigo, se você tiver uma contração do átrio e uma contração do ventrículo ao mesmo tempo, para onde vai o sangue? Só Deus sabe. Se os dois estiverem relaxados, só Deus sabe. É por isso que é tão importante a sincronia. A sincronia é importante. Querem ver um caso? Ontem, o André da outra turma, ele mandou ele postou um negócio no Instagram e me marcou, que eu achei muito legal. O sangue do paciente, vocês viram isso? Ele conseguia ir e voltar.
ele não tinha uma progressão que deveria ter. Por que isso acontece? Porque não tem esse ritmo que deveria ter. Ali era um problema na válvula. Você já viu a insuficiência da válvula? Já conversou um pouco sobre insuficiência válvula? Já? Ou não? Mas fomos por Harvey? A gente foi por Harvey, né? Pro boneco. Ah, então é a próxima aula que eu falo daquilo ali. Que aí o sangue volta e termina não progredindo. Volta tanto sangue que ele não consegue chegar até onde deveria chegar. Por conta dessa... Ficou claro mais ou menos por que você tem que ter um ritmo? Pois bem, senhores, e o nome desse ritmo, como ele é dominado pelo sino atrial, isso a gente chama de ritmo sinusal. No ritmo sinusal, tem algumas características que a gente vai começar a falar a partir de agora. Isso aqui é um ritmo sinusal, tá? Você tem várias ondazinhas. Vou deixar isso aqui para o lado para contar a história primeiro, que eu acho que é interessante para a gente entender a brincadeira. Lá por volta de 1800, e lá vai, não sei quanto lá, as cacetadas da vida, tinham... Eita, minha perna, Jesus amado. Tinha acho que é polonês o indivíduo, que ele estava estudando eletricidade. Ele queria fazer o Frankenstein. Botar um indivíduo morto, ativar com eletricidade, fazer o corpo renascer. E ele começou a estudar a eletricidade no corpo. Qual é o efeito da eletricidade no corpo? Só que ele começou a ver um detalhe interessante. Toda vez que ele colocava polos em determinadas regiões do corpo, ele via uma mesma frequência, um mesmo ritmo de ondas aparecendo. E era mais ou menos isso. Como assim de ondas? Ele tinha um aparelho que registrava os pulsos elétricos, as voltagens e tal e coisa, não sei o quê. E ele começou a testar em vários locais esses eletrodos. Se eu botar uma energia para correr do topo da cabeça até a ponta do pé, do umbigo até não sei onde, até a orelha não sei o quê, e ele começou a fazer isso. E olha que interessante, toda vez que ele chegava mais próximo do centro do corpo, essas ondazinhas, elas aumentavam, elas amplificavam. Opa, tem alguma coisa no centro do corpo que está gerando eletricidade. Mas, professor, na pele mesmo ele colocava? Sim, vocês já sabem que nosso intestino é lotado de água e sais. Olha, conduzem eletricidade. Só que quanto mais perto da fonte elétrica, maior a amplificação das ondas. Toda vez que ele chegava próximo ao coração, as ondas, ele notava que as ondas ficavam muito altas. Então, o que ele começou a postular? Senhores, se você juntar as pernas do indivíduo e abrir os braços desse indivíduo, basicamente o que vocês estão vendo é um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero. Então ele usou essa brincadeirinha para começar a ter regras. Se você construir um triângulo equilátero, que não está muito bem equilátero não, deixa... Mas parte de coisa aqui está um isósceles, mas deixa para lá. Tá bom, Luiz, tá bom. Vão olhar para cá. Equilátero. Ei, mano, sua câmera tá ligada. Tá ligado a câmera aí, meu povo. Não sei quem é que tá ligado com a câmera, não. Mas aqui vai ser difícil eu colocar. Negócio... Ou conversa feia. Ou conversa feia da bexiga.
Então, vejam só, se você pegar um triângulo equilátero, que seria o corpo do indivíduo com os braços abertos, você faz esse triângulo, cada ângulo tem quantos? 60, todo mundo sabe disso. Maria, se não souber, Maria. 60, somatório dos ângulos internos do triângulo forma 180 graus. Boa. Começou a matemática. Para quem não gosta, lascou-se. Hashtag fica a dica. Tá lá. Então, beleza. Se você pegar isso aqui, ele começou a fazer essas medidas. Cada vez que eu me aproximava do centro, a amplitude aumentava. E eu poderia, por exemplo, não usar dois polos, negativo e positivo. Mas se eu colocasse só um positivo, ele também dava algumas coisas interessantes. Isso a gente chama hoje, senhores, de derivações. Derivações. Você vai comprar um carro, e esse carro que você está querendo comprar está lá no OLX. Você olha a foto dele. Se você olhar ele de frente só na foto, você compra o carro? Vai saber se a traseira não está batida? Aí lascou. Então, o que é derivação? Na verdade, são fotos da parte elétrica do coração. Cada derivação é uma foto de algum lado do coração. Entenderam a brincadeira? Existem 3 tipos de derivações. Derivações do tipo unipolares, derivações bipolares e as derivações pré-cordiais. Que diabo é isso? Vou começar com as bipolares, que talvez seja mais fácil para entender. Quando eu falo em bipolares, significa que eu vou usar um polo positivo e um polo negativo. Eu vou botar um polo positivo num ponto e o polo negativo em outro ponto. Vejam só. Com isso, temos 3 lados, então temos 3 derivações bipolares. São elas 1, 2 e 3. Ou, para quem acha mais bonito, T1, T2, T3. O que é D1? O que é D1? Senhores, se eu colocar um polo negativo no braço direito, vocês estão olhando o paciente de frente. Se eu botar um polo negativo no braço direito, vou botar outra coisa, e um polo positivo no braço esquerdo, para onde vai a eletricidade? Vai se chocar no meio. Para onde vai a eletricidade? Física, meu povo! O que é eletricidade? É um corrente elétrico. Então ele vai? É que ela diz assim, é para lá, ó. O elétron é negativo. Ó. Entendendo isso aqui? Ele está colocando um polo negativo no braço direito, um polo positivo no braço esquerdo. Para onde vai a eletricidade? Para a esquerda. Pergunto a vocês, qual a angulação aí? Só para a gente já ir deixando bonito. Com o chão. Qual a angulação que isso aí tem com o chão? Nenhuma. Eita, mas tá difícil ela acertar hoje. Conseguem ver que daqui para cá, 0 graus. Não, eu estou falando na angulação, não no sentido. Quando você fala em sentido na física, você está falando em um vetor apontando em uma direção. Entendido aí? Qual a angulação? 0. Mas o sentido é para esquerda. Show. Beleza, né? Boa, senhores. Isso aqui a gente chama de D1. D2. D2 vai ser negativo no braço direito, positivo na perna do meio.
que, infelizmente, não são todos que têm perna do meio. Então, precisamos de uma perna para levar como padrão. Seria a perna esquerda. Tudo o que a gente falar dessa brincadeira, estamos considerando um padrão que é perna esquerda. Aí, botar a direita para o lado. A variação é muito pequena. A variação é muito pequena de você um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Não tem, é padrão. É convenção. É convenção. Convencionou-se que é do lado esquerdo. Pode até ser. Tudo bem, então? Negativo no braço direito, positivo na perna esquerda. Para onde vai a eletricidade? Ah! Não é possível, né? D2, senhores. Isso é D2. Próxima derivação, negativa no braço esquerdo. Positiva na perna esquerda. Para onde vai a eletricidade? Senhores, isso aqui é D3. Entender a brincadeirinha? O que são derivações bipolares? Você está colocando um polo positivo e um polo negativo nesse triângulo que a gente chama de triângulo de Einthoven. O cara que estudou isso aí. Einthoven. Beleza? O que seriam as derivações unipolares? Unipolares, senhores, é quando você só tem um polo. Aqui eu tenho um polo negativo e um polo positivo. Aqui eu tenho polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. O que seriam as unipolares? Temos 3 lados, temos 3 vértices, temos 3 derivações unipolares. São elas AVR, aí vai o wide. R de right. Então, o polo positivo seria onde? O polo positivo está no braço direito. Já vou seguir os outros e depois a gente vem para cá. A próxima seria a VL. O que é L? Então, positivo no braço. E, por fim, teríamos a V. Put. Pé. Entenderam? Que positivo seria? Na perna esquerda. De um polo para o outro. Se eu fizer D1 num paciente, é como se eu tirasse uma foto de um lado do coração. Porque assim, talvez eu não tenha sido tão interessante eu falar de uma foto como exemplo. Porque isso aqui é eletricidade, não é superfície. Isso aqui atravessa por dentro do coração. Ele passa por dentro do coração. É como se fosse uma secção do coração. Não dá para eu dizer que eu vou tirar uma foto daqui, eu estou vendo essa superfície só. Não é que eu estou vendo essa superfície. Isso aí é uma imagem. Agora, se eu falar, por exemplo, numa eletricidade, ele vai estar correndo por dentro. Vai interferir tanto aqui quanto aqui. Entendeu? Então, só cuidado com isso aí. Eu estou vendo, na verdade, a corrente passando de um lado para o outro. Se eu tiver em D1, a corrente vai estar para que lado? Para a esquerda. Tudo o que estiver seguindo esse sentido vai estar corroborando com a corrente elétrica. Não é? Olha que bonito agora. Para quem já viu eletro e não lembra direito, hashtag agora vai a dica crucial. Se eu pegar D1, D1 não está indo para a esquerda, para a direita, se eu estiver olhando de frente, né? Qualquer coisa que despolarize no mesmo sentido de D1 vai mostrar no eletrocardiógrafo ondas
para cima. Toda vez, vou fazer os outros. Aí, toda vez que eu tiver o eixo elétrico indo para a esquerda, D1, estou olhando para D1. Tudo que seguir sentido contrário ao vetor elétrico apresentam ondas para baixo. Tudo que tiver perpendicular ao vetor elétrico ou vai ser reto, se for só um evento, ou se forem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, ele tanto vai subir quanto vai descer na mesma proporção. Repetindo. Se o vetor elétrico, vamos botar como azul, né? Tá aqui o azul. O vetor elétrico está seguindo o mesmo sentido de, por exemplo, como a gente está falando do coração, a despolarização do coração, as ondas são para cima. Quando o vetor elétrico segue sentido contrário à despolarização do coração, os vetores são para baixo. Toda vez que o vetor elétrico segue perpendicular ao coração, ou não acontece nada, ou se forem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, um puxando para o lado direito, outro puxando para o lado esquerdo, você pode ter aumento da mesma quantidade que desce. Isso é o que a gente chama de isoelétrico. Conseguiram me entender? Para acordar. Segura minha mão. Estamos os dois aqui. Eu sou a corrente elétrica. E a Evelyn vai ser o vetor cardíaco. O eixo cardíaco. Se eu estou vindo para cá e ela também está caminhando para cá, isso se soma. Se eu estiver indo para cá e ela indo para o outro lado, se tivermos indo para lados opostos, prevalece quem tiver mais força. Hã? E se for sentidos, se for perpendicular, não sai do lugar, ou seja, isoelétrico. Entendeu a brincadeira aqui? Senhores, isso é extremamente importante. Então, vamos ver. Primeiro, o que Einthoven descobriu lá? O que ele viu de ondas que tínhamos essas ondas acontecendo? Esqueci de comentar o unipolar, né? Em todo sentido, em todo lado, em toda derivação, toda vez que ele fazia, sempre aparecia o mesmo padrão, que era mais ou menos esse. Poderia ser invertido ou não sei o quê, mas era esse padrão. Deixa eu só voltar rapidinho, que eu esqueci de colocar os unipolares aqui, né? Senhores, se eu estou colocando só um polo positivo, onde é que fica o polo negativo? Porque, afinal de contas, vai ter que ter um polo negativo para a corrente seguir um sentido. Onde seria o polo negativo? Ele se concentra no meio dos outros vértices. Então, a negatividade sai do coração, né? Mas o campo negativo, o polo negativo, ele vai ficar no centro do corpo. É o coração. Entenderam? Ou seja, se eu tiver com esse vetor aqui, isso aí é o famoso AVR. AVR, ele tem quantos graus de D1? AVR tem quantos graus de D1? De D1? Quantos graus ele está de D1? Se eu pegar isso aqui e transportar os dois para a mesma base, quantos graus ele está?
Deixa eu ajeitar aqui melhor para vocês verem. Tá D1 aqui, né? Vertical, e esse aqui tá vindo para cá, ó. Zero, 90. Se eu fizer isso aqui é 90, né? E quanto é esse ângulo aqui? Não. Se isso aqui é o centro do corpo e ele está apontando para esse vértice, quanto é esse aqui? Isso aqui é a famosa bissetriz. Não é 60, então isso aqui é 30. Quantos graus AVR está de D1? 120. Meu Deus, mas nós vamos precisar saber disso. Mas quando vocês pegarem o eletrocardiograma de um paciente de vocês e ele apresentar o coração com 10 graus, não, 10 não, 100 graus, vocês diriam que é normal ou não? 90, 100 graus, é normal ou não? São 10 pontinhos, 10 grauzinhos de diferença. É anormal. Esse paciente, ele tem uma probabilidade muito grande de, por exemplo, ter um problema de sistema respiratório. Coração para cá, problema respiratório? Como? O que tem a ver? Senhores, olha que bonita a brincadeira. O normal não é de 90, lembra que eu falei? 30 graus para cima? De 90 a 30. Se ele está com menos 100, 10 para cá, ele já está fora do quadrante que ele deveria estar. Ele está apontando para a direita. E o que tem a ver com respiração? Quando você vai para uma academia e malha muito, mas malha só o braço direito, como é que você fica? Como é que fica seu corpo? Ele hipertrofia o lado direito e o lado esquerdo fica atrofiado. Concorda comigo? Ora, ora, ora. O coração é um músculo. Se ele trabalha muito mais o lado direito, significa o quê? Que ele vai hipertrofiar o lado direito. Ele vai puxar o eixo cardíaco para o lado direito. Mas para ele malhar o lado direito só? Isso poderia ser, por exemplo, uma hipertensão pulmonar. Ou uma insuficiência do lado esquerdo. Conseguiram ver que esse negócio de matemática não é sobre a saúde, mas... Não, eu sei, mas eu gosto de falar isso porque às vezes o pessoal realmente se pergunta sério isso. Mas se você consegue determinar para que lado está o coração, você pode... Eu dou o exemplo que eu falei 10 vezes, sempre falo desse exemplo. Até o monitor que você está comigo, que é meu sobrinho, não, o vô, estava eu vou e o meu pai assistindo o jogo. Dos finais de campeonato, Carioca e Cearense. Os dois times dele na final. Os dois ganharam. Pensa na felicidade do homem. Estava meu pai, eu e o homem. E, de repente, ele deu um pulo. Na hora que ele deu um pulo, no chão. No chão. Só que ele caiu em cima da cadeira, ele caiu debruçado em cima da cadeira. É só, o cara tá feliz demais, aí, mano. Tá feliz, tá até rezando. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Quando eu fui pegar, ele apagou. De um pulo que ele deu. Vai para o cardiologista agora, não tem conversa. Vamos para o cardiologista. A médica que estava lá, Satanás de saia, pediu o eletrocardiograma. Aí, como eu já dou aula de não sei o que, minha mãe olhou para mim e disse, não, entra você com ele. Aí eu entrei. E vi todo o procedimento que a enfermeira fez. Isso aqui, eu só lá. Quando saiu o exame, eu disse, eu posso ver? Pode. Eu já fui para a sala da médica olhando, né? Mostrei para a médica. Doutor, esse aqui é o eletro dele. Ela pegou. Tá normal. Doutora, a senhora está vendo que a derivação... O problema era na AVF. A senhora está vendo que a derivação AVF não está... Ela está positiva, ela está negativa? Não, é normal.
Aí eu só fiz puxar meu pai pela camisa. Bora embora. Aqui ninguém tá sabendo de porra nenhuma. Aí sai. Ignorante não. Bruto, rústico e sistemático. Sabe o que aconteceu? Lembra do que a gente falou agora? Toda vez que seguir o mesmo sentido do vetor, que o coração seguir o eixo cardíaco, seguir o mesmo sentido do vetor, ele fica positivo. Quando eu bati o olho no AVF, o AVF estava negativo. Só de olhar o olho, o AVF estava negativo. Ou seja, você esperaria que tivesse positivo ou negativo? Qual a posição do coração? Para baixo ou no máximo 30 graus para lá. Né? Vem lá, para baixo, para a esquerda e para frente. Essa é a posição. O que você esperaria de AVF? Ele empurra para onde? Para baixo. Olha lá. E como é que estava o AVF, meu pai? Negativo. Até um determinado grau, até 30 graus, ser negativo, beleza? Mas quando eu digo 30 graus, você sempre tem que ser, lembra que é somatório? É resultante? Se eu falar positivo, significa que o subindo e o descendo, isso é um positivo. Como é que seriam os 30 graus? Os 30 graus seria subindo, descendo. Você compara aqui o que está subindo e o que está descendo, calcula e vê que a resultante está para baixo. Mas é pouquíssima coisa. Até botei demais aqui. Mas é pouquíssima coisa. Como é que estava lá? Não precisava fazer cálculos. Olhou para cá, você vê que a resultante está muito negativa. Ou seja, está com muita força puxando para cá. Resultado, vamos embora. Fui para outro médico. Cheguei lá e mostrei o eletrocardiograma. Só, rapaz, meu pai, ó, não sei o que, o eletro dele. E o cabo olhou assim, né? Você está procurando doença para o teu pai. Tá bom. Por incrível que pareça, hoje eu posso falar, porque hoje a professora nem está mais aqui. Eu cheguei com uma professora daqui, o Luiz conhece, que trabalha com eletrocardiograma. O doutorado dela foi com eletrocardiograma. Meu Deus do céu, ela vem com... Aí eu mostrei para ela, não, mano, você não sei ler isso, não. Até que fui falar com o cardiologista daqui. Aí eu... Esse sabe. Meu amigo bateu o olho, na hora que bateu o olho. Esse eu digo até o nome, porque o cara... Ele bateu o olho e disse, isso aqui precisa de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele passou tal dizendo, porque ele já viu que tinha algo. Lógico, os exames cardiológicos são sempre muito caros, né? Um negócio absurdo, é um angiogênio, não sei o que, fez tudo, um negócio tudo. E no meio dessa brincadeira, eu vinha estudando trigonometria, calculando, olhando para o diabo do elétrico e calculando qual a angulação que estava o coração do pai. Estava com 42 graus, pelos meus cálculos. Ele deu 40, se eu não me engano. Cálculo dele. Mas eu pergunto a vocês agora, eu quero que vocês entendam. Eu estou aqui para tentar incentivar a usar. Eu disse que o normal é até 30 graus, correto? Se ele estava 40, acho que era 40. Por quê? Fisiologia, senhores. Por que ele estava 40? Uhum. É o que a gente chama de desvio à esquerda. Se está à esquerda, porque a esquerda hipertrofiou. Todos concordam? A esquerda hipertrofiou. Se eu começar a malhar, meu lado direito, ele hipertrofia. Meu eixo está todo tendendo para a direita. Então, pode continuar. Hipertrofiou a esquerda. Trabalhando mais. Está trabalhando mais. Por quê?
Professor, não sei que problema direito, porque não está trabalhando tanto como o esquerdo. Isso também. É uma possibilidade, mas se ele não está trabalhando tanto quanto o esquerdo, você teria uma atrofia. Senhores, qual foi o diagnóstico que eu vi para isso? Hipertensão. Que ele tinha, que não era tratada. Conseguiram entender? Se ele tem hipertensão, o coração que vai bombear para esse lado, para essa parte do corpo, ele precisa botar mais força. Se ele precisa botar mais força, ele hipertrofia. Girando por causa da resistência periférica, girando o coração para a esquerda. Dito e feito. Isso com um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma. Eu não acertei a angulação, eu errei. Era 40, eu calculei 42, não me lembro direito quanto era, não, mas era mais ou menos isso. Eu errei a angulação. Mas tudo que eu tinha imaginado foi constatado depois com tomografia, angioplastia, não sei o que das contas lá, não sei o que mais, teste de esforço, teste não sei do que, teste não sei o que, para chegar ao veredito de desvio à esquerda, possível causa hipertensão. E aí está sendo tratado e tem mais, nunca mais teve mais nada. Não. Aí você precisaria só de um tratamento para tentar reverter o quadro, principalmente de hipertensão, que foi a causa. Então, ele toma hipertensivo hoje e, pelo menos, deveria ter uma alimentação para ter um... Não, presta atenção. Se você parar de malhar, o que acontece com os seus músculos? Com o coração acontece isso? Eu não diria que propriamente, porque ele não para de uma vez, assim, não deixa de usar assim. Mas a tendência é que ele não cresça mais quanto deveria. Então, depende. Nessa angulação, creio que não. Creio que seja só farmacológico, alguma coisa assim. Ah, não precisa ser cirúrgico? Nesse caso, não. Provavelmente, cirúrgico seria se tivesse um giro para o outro lado. Boa pergunta. Eu me fiz essa pergunta. E sabe qual foi a única explicação que eu consegui encontrar? Se o coração está para cima, os átrios, teoricamente, estão para baixo. Pergunto a vocês, qual a válvula que tem para impedir a saída do sangue do átrio, voltando para a cava, por exemplo? Não tem. Se ele está assim e o átrio está contraindo, a gente sabe que tem um refluxo mesmo nessa posição? Sabe-se que sim. Existe um refluxo, sim. Vocês vão ver com a Patrícia. Mas se ele está de cabeça para baixo, esse refluxo é maior. Consequentemente, pressão menor na hora de um pulo, alguma coisa assim, e a cabeça está lá em cima, vai faltar, vai diminuir a oxigenação. Foi a única explicação que eu consegui encontrar. Recuperou, mas aí o que eu tive que fazer para recuperar? Na hora, a gente deitou e levantou as pernas dele. Porque aí você aumenta o retorno venoso, se aumenta o retorno venoso, você aumenta a pressão arterial, se aumenta a pressão arterial, o sangue chega mais rápido à cabeça. Entenderam a brincadeira? Olha para cá, é realmente difícil isso. É rapidinho, só para elevações. Não está perdendo um pouco de movimento, não está já físico. Então, você correu um quadro de dois. Esse eu estou no Paula. Estou no todo. E no caso. A gente só dos dois. E esse outro trabalho. Vou desenhar aqui, vou já falar dele. Vou desenhar aqui o eixo cardíaco, ó. Tá lá o eixo cardíaco, o coração. Pergunto a vocês: o sentido da despolarização do coração é de onde para onde? Qual dos átomos?
Lembra que o sino atrial ele está abaixo da veia cava, ele está próximo à veia cava, então ele sai do lado direito do ápice, do átrio direito. E vai para que região? Que está praticamente no centro. E depois? O feixe de His, ele é para baixo, e aí você tem... Nossa, mas aí tem um bocado de coisa acontecendo, concorda comigo? Como assim? Chegou no eixo, no átrio ventricular, ele vai descer, e depois que ele descer, ele se espalha. Lembra do coração que ele se espalha pelas fibras de Purkinje. Meu Deus, o impulso está indo para baixo, mas tem impulso indo para cima. Lembra do que eu falei? Vários eventos ao mesmo tempo. Vários eventos ao mesmo tempo. Entenderam? Se você pegar o coração, tudo começa no átrio direito. Vejam que ele vai para o centro. A despolarização, então, seguiu para a esquerda e para baixo. Depois ele despolariza aqui, que vai para a esquerda e para baixo, mas muito mais para baixo do que para a esquerda, com uma força muito maior para baixo. E depois ele vai para cima e para a direita. E vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Entenderam? Ora. Quando eu digo que eu estou analisando o que foi isoelétrico, eu preciso entender que nesse momento tem onda indo para cima e para baixo. Qual está prevalecendo? É isso que eu quero saber. Porque se eu pegar só o átrio, tudo é nesse sentido. Eu preciso de algo que seja em sentidos opostos para que eu tenha realmente noção qual é o valor da contraposição. Por isso a gente utiliza essas ondas que são tanto para cima quanto negativas. E aí a prevalência delas é que vai dizer se está seguindo o mesmo sentido ou não do vetor. Como assim? Olha lá, o que eu estou analisando, então, o eixo cardíaco que eu estou falando é esse aqui, ó. Pergunto a vocês. O que vocês esperariam de D2, olhando essa condição? As ondas estariam mais para cima do que para baixo. Está seguindo o mesmo sentido de D2. Hashtag, fica a dica. Quando vocês estiverem na UTI, dê uma olhadinha no monitor cardíaco do paciente que vai estar sempre ligado nele. Se você olhar, tem um 2zinho lá. Porque, senhores, D2, ela segue, teoricamente, o mesmo sentido do eixo cardíaco. Por isso que lá no monitor cardíaco, lá, aquele que passa nos filmes, aquilo ali geralmente é D2, porque na maioria das pessoas se aproxima muito com o eixo cardíaco. Mas hashtag, você pode também mudar. Se eu sei que meu paciente está com o coração no quadrante 2, você quer quadrante 1. Quadrante 2, eu posso ir e colocar, por exemplo, D1 e acompanhar melhor as ondas. Pode selecionar. Você vai lá e seleciona. Sempre o eixo cardíaco. Você está olhando para o eixo cardíaco quando você olha para cá. Se eu vejo que D2 ele está muito positivo, significa o quê? Que o eixo cardíaco está seguindo, ou a resultante dele está seguindo o sentido de D2. Por isso que eu falei do AVF. Vejam que ele está apontando para cá e o AVF está apontando para baixo. Ou seja, você tem que ter ondas positivas em AVF. Se eu pegar um paciente, não precisa... É 3 segundos para olhar isso, é 2 segundos. Pegou, olhou e viu que as ondas em AVF estão negativas, significa o quê? Que o eixo cardíaco ele está indo contra o vetor elétrico. Ou seja, ele está para cima. Entender o porquê de eu cobrar as angulações agora? Isso aqui é um ângulo... Se o AVF no paciente lá, eu olhei no elétrico, e eu vejo que o AVF está... Lembra como era o normal? Eu ainda nem falei dessas ondas, mas vocês já viram que isso aqui é o normal, né?
Se eu pegar um paciente que ele tem o AVF assim, ó, o AVF. Opa. Isso aqui, o AVF do meu paciente apresentou-se dessa forma. E professor, não dá para enxergar aqui, não. Agora vai, agora vai. Se no meu paciente... Esse é o normal, o preto é o normal. Estão vendo de casa? Esse é o normal. Se eu encontrar no meu paciente esse vermelho aqui, conseguem notar que a parte que deveria ser isoelétrica, né, tem tanto onda para cima como para baixo, ela está muito mais para baixo do que para cima? Significa que o coração dele está em que sentido? O eixo está contra o vetor elétrico. A primeira onda não leva para cá, para a nossa disciplina, a gente não vai falar muito na primeira onda e nessa última onda, que a gente chama de onda P e onda T. Elas são importantes? Muito. Muito. Mas para a gente agora, eu preciso pelo menos que vocês entendam como é que eu vejo para que lado está o coração, como é que funciona, por que ele gira para um lado, por que ele gira para o outro. Não, 2, olha o D2 para onde é que ele está indo. Não, isso aqui são os eixos elétricos. Isso aqui são os eixos elétricos. Se eu pegar isso aqui como sendo D2, o preto como sendo D2, que é o normal. Se eu pegar um paciente que está com D2 dessa forma aqui, ó, o que significa? Qualquer erro. Sempre que eu tiver o eixo cardíaco no mesmo sentido do eixo elétrico, onda para cima. Eixo elétrico contrário ao eixo cardíaco, negativo. E se eles estiverem perpendiculares, tanto sobe quanto desce na mesma proporção. Se eu considerar isso aqui como sendo D2 do meu paciente, eu olhei o eletro dele e está dessa forma, D2 está dessa forma desenhado. Significa o quê? Se eu estiver analisando 60 graus, o coração vai estar contrário. Se ele não tiver onda nenhuma para cima, ele está completamente contrário a D2. O quê? Eu não entendi agora. Não, tudo isso aqui é para D2, isso aqui é para D1, isso aqui é para D não sei o quê, isso aqui é para AVF, isso aqui é para... Todas essas ondas, elas se apresentam em todos eles. Só que aí, por exemplo, se eu pegar num paciente, pode ser que... vamos fazer bonito agora, para justificar isso aí e para ver o que vai acontecer na prática. Na prática, a gente vai ver lá que quando você faz o elétrico, tem tudo lá, D1, D2, D3, AVF, AVL, AVR, não sei o quê. Se eu pegar um paciente, lembra que tem onda P, não sei o quê, eu vou já dizer o que é cada onda. Mas ele tem aquelas ondazinhas bonitinhas. Vou pegar 2 derivações por acaso. Eu estou olhando o eletro de um paciente, olhei a derivação 1 e ela se apresentou da seguinte forma. Não, vou botar só o negócio, tá? Só o para cima e para baixo. Ele se apresentou da seguinte forma. No AVF, ele se apresentou da seguinte forma. Pergunto a vocês, se a gente fizer um círculo, considerem que nesse círculo o coração deveria estar aqui, correto? Esse seria o quadrante 1. Esse seria o quadrante 2, esse seria o quadrante 3, esse seria o quadrante 4. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Pergunto a vocês, esse paciente, em que posição está o coração dele?
ó, ele Eu pego ali, não. então dá para baixo. A resultante. Você vai, teoricamente, se você pegar lá no papelzinho, ele é milimetrado. Então, você vai contar quantos para cima, quantos para baixo e dizer quantos para cima, quantos para baixo. Porque, tipo assim, se eu falar, tiver para mas aí eu tenho os valores de referência, por exemplo, mais 3 quadrantes. Tem. Essas amplitudes, existem padrões para elas. Só que aqui a gente não vai ficar nós não vamos nos ater a isso aí. A onda P, ela precisa ter 1,5 milímetro, precisa ter não sei o quê. Isso existe, sim. A diferença entre... Eu não vou entrar tanto em detalhe assim, até porque, primeiro, não tem tempo. Mas, sim, isso existe. Acho que é no 4, porque, ó, assim. Quem acha que é no 1? No 2? No 3? No 4? Quem acha alguma coisa? Mas o Deus, ó, o Deus não se fosse não, mas ele você tá. Não tá variando tanto, né? Não tá variando tanto a negatividade, né? Eu sei lá que para mim tá. Digamos que ele tá 1 para cima, tem mais que 2 para baixo, não? E aí? Você tá. 3? Errado, eu entendi. Tá bom, vamos de novo, vamos para a resposta. Quem acha que está no 1? De casa também, de casa está todo mundo dormindo. 2? 3? 4? Vou fazer um jeito bem simples para vocês entenderem. Vou fazer um jeito bem simples para entender. Aqui eu tentei deixar mais simples, mas vamos tentar deixar mais simples ainda. Considerem que isso aqui seja D1, é o corpo do indivíduo. D1 está a quantos graus e para que lado? Ele está indo para a esquerda. Não, tem que botar na mão. Ele está indo para lá, correto? Vou passar aqui no meio só para vocês, para ficar mais visual. Toda vez que D1 tiver positivo, significa que o coração está seguindo o mesmo sentido do vetor. Ou seja, se ele tiver positivo, ou ele vai estar no quadrante 1 ou no quadrante 4. Ou 2. Entendido? Então eu vou perguntar a vocês, o coração do paciente está no quadrante 1 e 2? Por que não? Ele está negativo, ou seja, ele vai estar entre o 3 e o 4. Vai estar num dos dois. Vamos para o próximo. AVF. AVF vai para que lado? Vai para quantos graus? Então ele segue para baixo, correto? Vou botar o meio. Se ele tiver positivo, ele fica entre quadrante 1 e quadrante 4. Pergunto a vocês, no paciente está em qual? Ou está no 1 ou está no 4. Então vamos fazer a somatória agora? A interseção é onde? Senhores, o paciente tem o coração no quadrante 4. Só olhando o elétron. Que horas são? Que horas são? Vou botar só um aqui para deixar vocês encucados no final de semana. Vou botar aqui só para deixar vocês encucados no final de semana. Só um sexto aqui para vocês, ó. Estou dizendo que olhei o D2 do paciente
olhei D2 do paciente e ele estava assim. Olhei AVF e ele estava assim. Tá bom para vocês? Deem uma olhada, dê uma discutida. Hã? O certo é pelo menos duas. Você pode analisar todas, mas pelo menos, no mínimo, duas. Hã? Eu acho que Vocês têm 2 minutos, 1 minuto. Só judiaria. Esse paciente está normal ou não está normal? professor, e quando tem D2, D3, D4, D5, tá alguma coisa? Hã? Vai respeitar. Ah, não, essas são as pré-cordiais. Essas são as pré-cordiais. Não vai dar tempo de falar. Agora imagina para falar isso no meio de uma prática. É muito mais difícil. Por isso que eu estava pensando em trazer logo esse assunto aqui. Bora, 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 bora. E aí? O paciente está com o coração normal? Não, aqui eu botei só o QRS. Aqui eu não botei aquela primeira ondinha, a última, que eu ainda não falei os nomes dela, que é PQRS-T. Eu acho que ele está no quadrante. Tem que ter o quadrante. Ó, as ondazinhas que eu coloquei lá, que eu falei, são essas aqui, ó. Eles colocaram o nome de onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T. Pode ainda ter uma tal da onda U, mas não é tão notável. Onda P significa despolarização do nó sinoatrial. Despolarizou o átrio. QRS é muita coisa que está acontecendo. É despolarização do átrio ventricular, repolarização do sino atrial e a passagem da carga elétrica do átrio para o ventrículo. Então, é muita coisa acontecendo, por isso que resolveu se juntar tudo. QRS. Então, é onda P, complexo QRS, e onda T, repolarização do ventrículo. Dos dois. Eles funcionam juntos. Isso aqui é o tempo de sístole atrial, isso aqui é o tempo de sístole ventricular. E você teria, para a próxima onda P, a diástole. O QRS seria o impulso do átrio ventricular e a repolarização do sino atrial. Sim, cadê? Rápido, senão vai acabar o tempo aqui. Tá normal ou não tá normal? Como é que o AVF vai estar para baixo? Está normal, senhores. D2 é quantos graus? D2 é quantos graus? 60 graus. Vou passar a perpendicular aqui para facilitar. Positivo ou negativo? Ou seja, só olhando para D2, lógico que precisaria fazer os cálculos bonitinho, tarará, tarará. Mas só olhando para depois, eu sei que ele está... Quantos graus aí? Quantos graus ele pode estar ali? Se eu sei que isso aqui é 60 graus, se isso aqui é 60 graus, esse aqui é 90. Quanto é esse aqui?
Eita, matemática! Matemática! Isso aqui não é 60 graus? Isso aqui é 90? Isso aqui é quanto? Então, ali é o quê? 120. Isso aqui vai ser quanto? Ah! Lembra da historinha que eu falei que o coração ele pode estar até 30 graus para a esquerda? Esse coração desse paciente aqui, se for olhar só D2, ele está a 30 graus. E o AVF, positivo ou negativo? É normal estar positivo ou estar negativo? AVF é para cima, para baixo, para um lado, para o esquerdo, quantos graus? Vou passar a perpendicular para facilitar. Se ele está negativo, ele está para que lado? Um desses dois aqui. Se eu pegar isso aqui e juntar, né? Vou juntar agora, né? O D2 não é isso aqui, ó. Ele não poderia estar aqui, ó. Onde é que está a interseção? Ou seja, vai estar no quadrante 2. Vai estar no quadrante 2. Porém, dentro da normalidade. Até 30 graus para cima, ele está. É normal. Fez sentido agora? Bateu no quadrante 1, sabe que está normal. Foi para o 2, pode ser que esteja. Se ele for até 30 graus, 1 e avançar até 30 graus no 2. Hã? Se tiver 45 graus, se eu calculei, realmente calculei. Para fazer isso aqui, a gente vai ver na prática, você faz tangente. Você calcula a tangente, não sei o quê, aí descobre a angulação perfeita. Porque aqui a gente só deu uma área, né? Lá dá para você calcular o quanto ele está girado mesmo. Beleza. Então, se ele passou por 45, não é normal. Ixi, já foi. Okay.